Olá, hoje eu tenho o prazer de receber a Márcia Costa. Márcia fez mestrado conosco em Direito, na área de Direito Internacional, e hoje a gente vai falar do processo da Márcia, que ela transformou o título americano de mestrado que ela conquistou na AMBRA em um título também que tem as mesmas prerrogativas, direito, vantagens e qualidade de títulos brasileiros ao transferir esse título ou revalidá-lo no Brasil. E ele ganhou o que eu chamo de dupla cidadania do diploma, que é um termo só para traduzir esse conceito. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Alfredo? Boa noite. Boa noite, é um prazer recebê-la para a gente contar um pouco da história. Então, Márcia, você é analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral no Isso, amado estado do Maranhão, não no é isso? Maranhão. Isso. Exatamente. E Márcia, você fez o mestrado aqui na AMBRA e concluiu o seu curso, defendeu a dissertação e tudo, e depois, por que que você quis revalidar no Brasil o título americano de mestrado da AMBRA? Bom, eu tive todo o apoio à assessoria da Ambra, né? Digo isso inicialmente, que foi fundamental para isso. E eu resolvi fazer essa revalidação porque eu queria ter alguns direitos, né, inerentes à minha carreira de analista. Uhum, E como eu sabia que tinha essa assessoria, que tinha esse contato direto, né, entre as universidades e a Ambra, eu uhum. resolvi fazer, né, apostar também em ter essa dupla cidadania, como o Alfredo chamou, que o título valesse também aqui no Brasil. Perfeito. Então, você tem um benefício no seu trabalho de adicional de qualificação em decorrência do diploma americano ter sido revalidado no Brasil, é isso? Exatamente. Você já, Pelo nosso plano de carreira. você já solicitou isso ou ainda vai pedir? Já solicitei, já foi deferido pelo meu tribunal de lotação e já está todo conforme. Ah, que Atendeu a todos os requisitos de uma pós-graduação stricto sensu. perfeito, que ótimo, Márcia. Muito bom, parabéns. E então você fez o pedido em qual universidade que você solicitou esse procedimento? Foi a FUMEC, uma universidade em Minas Gerais, universidade brasileira. E Certo. nós fomos o primeiro pedido da Ambra na FUMEC, e foi um processo muito rápido, apesar de ter havido as festas de final de ano, mas foi muito rápido mesmo. Então, o seu processo foi o primeiro pedido que a gente fez na Universidade FUMEC, que fica sediada em Belo Horizonte, uma universidade clássica e muito antiga em Minas Gerais. E a Universidade FUMEC, você lembra mais ou menos quando foi que você fez a solicitação, Márcio? Foi em setembro, na segunda metade de setembro. Ok. E daí, quando saiu o resultado? O resultado do deferimento saiu, creio que no finalzinho de janeiro. Finalzinho de janeiro. Então, quer dizer, dezembro, novembro, o pessoal ali em janeiro também tem férias da universidade, então logo que Sim, eles retomaram de férias, foi publicado o deferimento do seu processo, reconhecendo no Brasil o título, que já é um título americano de mestrado que você conquistou aqui na Ambra, certo? isso. Que ótimo. E como foi o processo para fazer o pedido em si? Organizar a documentação, fazer o pedido, foi feito usando uma plataforma estatal, né? Então, apesar de que o pedido é processado na universidade, tem uma plataforma que o governo disponibiliza que as universidades podem ou não fazer uso dessa plataforma. A FUMEC é uma das que recentemente aderiu e você foi o primeiro pedido da AMBRA realizado na Universidade FUMEC. Como foi o processo para juntar toda essa documentação e fazer o pedido, Márcia? Bom, como aluna da uma mestre da Ambra, a Ambra deu assessoria, então ficaram encarregados de fazer todo o rol de documentos junto com a FUMEC no portal do governo chamado Carolina Bore. E esse portal lá tem alguns requisitos, tem alguns documentos que são essenciais de ambas as universidades, tanto a que está expedindo o diploma quanto a que vai revalidar.
E assim, eu não posso dizer para você, Alfredo, que eu não tive maiores preocupações, porque eu recebi a assessoria da Ambra, então eu praticamente só acompanhei o processo. Que ótimo. Então a Ambra preparou toda a documentação para você, claro, usando seus documentos, e repassou esses documentos para Sim, você. E como foi que foi feito o pedido? Agendamos um horário? Alguém te ajudou também a submeter eu esse contei, campo? Como funcionou isso? sim, eu tive ajuda, eu contei com excelente apoio da Lídia. A Lídia esteve comigo para a gente juntar a documentação no portal Carolina Bore, que só pode ser juntado pelo aluno. Uhum. E foi bem intuitiva, a plataforma é bem intuitiva, bem fácil de trabalhar com ela. E a Lídia, então, estava ali com você, juntos vocês fizeram o requerimento, certo? Isso. E você continuou falando com a Lídia também para gerenciar as emoções? Como foi? Ficou ansiosa? Sim, Essa jornada entre o pedido e o resultado, Márcia, conta um pouco sobre isso. eu acompanhava junto com a Lídia, se tinha dado certo a documentação. Como a FUMEC não. Uma funcionária da FUMEC entrou em contato comigo para dizer que já tinham recebido a documentação toda, que estava tudo ok. Então, a gente não teve problema nenhum com os documentos de nenhuma das universidades, nem meus documentos pessoais, nem documentos relativos ao curso em si, ao mestrado. Certo? E foi bem rápido, acredito que por isso que tenha sido muito rápido esse deferimento do pedido. Mas eu fiquei acompanhando de perto com a Lídia e essa outra funcionária da FUMEC, da universidade, que revalidou. Que ótimo. E você lembra quais documentos que você encaminhou nesse processo? Tem Foram documentos relativos à defesa da dissertação, ao diploma, o o histórico. histórico, Se eu não me engano, da banca, o currículo Lattes, dos membros da né, examinadora, dos membros da banca e o meu também. documentos, Ah, teve alguns documentos diploma de graduação também. de graduação também. Eu Então, acho que foram esses, a gente assim. olhou todos os documentos que a Universidade FUMEC pede, e aí preparou todos eles para você, compartilhou contigo, e juntas vocês fizeram o pedido, certo? Isso. Que ótimo. E agora você já fez o pedido também para o adicional de qualificação no teu órgão de origem, e já foi também deferido que você vai fazer jus e vai receber esse benefício do adicional de qualificação. Parabéns, que ótimo. Obrigada, Alfredo. Então, quando você vier a Orlando, aí você me convida para a gente almoçar, para a gente gastar esse adicional de qualificação, tá bom, Márcia? Tá bom, tá bom. A É, próxima conferência, vamos ver se dá certo. ótimo, então vamos combinar para a gente marcar essa próxima conferência. E Márcia, então o processo, ele foi tranquilo, foi chato? Como foi esse trâmite todo entre o final de setembro, você comentou que foi na segunda quinzena de setembro que você fez o pedido, e até começo de janeiro que você, quer dizer, acabou pedindo numa instituição que nós não tínhamos nenhum caso de pessoas, ou seja, você foi a primeira pessoa que pediu na Universidade FUMEC. Obrigado por ter desbravado e parabéns por ter feito esse primeiro pedido, que foi um pedido positivo na Universidade FUMEC. Bom, foi tudo bem tranquilo. A expedição da taxa foi feita pela própria plataforma Carolina Bore. E o interessante é que essa plataforma tem uma espécie de sistema push, Uhum. onde qualquer ato que acontece no nosso pedido vai junto para o nosso e-mail. Então a gente sabe tudo que está acontecendo ali. E quando tinha alguma movimentação, você falava com a Lídia também para a gente ficar também na mesma página, Sim, né? isso. A gente sempre se comunicava. Que bom, que bom. A Lídia sempre me falava do teu processo, que a gente estava acompanhando bem próximo, porque era o primeiro caso que a gente tinha na FUMEC, foi um caso muito, muito importante. E Márcia, o que você comenta sobre a Ambra para as pessoas que perguntam da tua experiência conosco?
Olha, para mim foi uma experiência muito enriquecedora, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Eu posso dizer que as pessoas têm com um preconceito com ensino remoto, mas que a Ambra é uma instituição muito séria, que o Uhum. ensino é realmente dado e cobrado. Então, por mais que a gente tenha um horário assim que a gente possa mais flexível que a gente possa fazer, a gente tem que cumprir o horário, os Uhum. horários das disciplinas e tudo. Ahn, eu posso dizer para você que eu aprendi realmente a fazer pesquisas acadêmicas, Tá. porque a gente sai no currículo com várias dissertações e vários outros tipos de artigos científicos. Que bom. A gente sai também com a autoria de alguns livros da Ambra, então a gente sai com uma capacidade maior de escrita, né, de raciocínio. O que eu tenho para dizer são só experiências boas, né? Gostei muito da didática, do método de ensino, gostei muito dos professores. E é, a gente teve uma disciplina que foi metodologia da pesquisa, se eu não me engano, acho que esse era o nome, ou parecido, Uhum. que a gente já vai com aquele mesmo pensamento de que a gente tinha na graduação, Ah, que vai ser uma disciplina chata e tudo, mas eu posso dizer que foi uma das melhores disciplinas que eu tive, que ótimo. Com quem porque você eu fez? realmente. Diga, Alfredo. Com quem você fez ela, a disciplina? Foi no final do curso já, preparando para fazer a dissertação. Ah, que ótimo. Foi uma das últimas lá, então, no teu caso, Uma né? das últimas. Que bom. Aí eu posso dizer que foi uma das melhores disciplinas, assim, porque realmente nos trouxe métodos de pesquisa, nos trouxe as formas de como a gente podia elaborar essa dissertação final, né, para a conclusão do curso, que é de um ela tem uma complexidade maior, né? Já que é para concluir o curso. Sim. Então, são mais temas a serem detalhados, são mais páginas. Então, a gente foi se preparando desde então nessa disciplina para poder elaborar essa dissertação final. E posso dizer também que eu gostei muito da minha orientadora, que foi a doutora Priscila Caneparo. Ah, Foi muito boa, muito paciente comigo. Então, eu só tenho a dizer coisas positivas da Ambra. que bom. Nós temos uma cópia da sua dissertação lá na mesa de reunião. Quem visita dá uma olhada recentemente a sua, e tem acho que mais duas dissertações, mas eu lembro sempre que tem uma cópia da sua lá que a gente deixou para quem vai dar uma olhada, quiser, pode, quem vai visitar a gente, olha lá alguma dissertação, livros que a gente fez. Qual foi o livro que você participou? Você participou do livro, foi com a Priscila também? Eu participei, estou até com as amostras aqui, porque a gente tem que comprovar Ótimo. Deixa eu ver aí, vamos como, mostrar o primeiro. como coautor. Primeiro, esse livro aí é o livro. Que bacana, Desafios Contemporâneos do Direito Internacional. Deixa eu ver se eu consigo fazer um mirror aqui. Pronto. Agora vai ficar mais fácil para Desafios Contemporâneos, Tendências. Ótimo. E qual foi o outro livro? Que você é coautora também? Opa, deixa eu ver. Cooperação Jurídica. Isso, Jurídica Internacional em Matéria Penal. Que bacana. Qual é o artigo, o capítulo que você é autora desse livro de cooperação jurídica em matéria Bom, internacional? nesses aqui eu estou como coautora, nesses dois, Aham. e a gente está elaborando um que eu vou ser a autora única dele. É A verdade. gente está elaborando junto com a Ambra. Que bacana. Então vai sair mais um livro seu em breve, Isso, mais um. Dessa vez como autora única, não como como coautora. coautora, não como coautoria. Então, esse último livro que você comentou de cooperação jurídica, ela é quem organizou foi a professora Iris, né? Se não me engano. Isso, que é esse que eu tô. Deixa eu ver aí o teu capítulo, Esse é o capítulo. Jurídica Internacional em Matéria Penal e os Direitos Humanos. Muito bom, belíssimo tema. Então, esse livro está pela editora Ambra Press e está disponível também
para quem quiser ter uma cópia dele. Quem quiser visitar a Ambra também, a gente tem exemplares para dar uma olhada nesses livros também. E o outro livro, qual é o capítulo seu no outro livro, Márcia? Eu vou procurar aqui, Alfred. O outro livro foi qual professora? Foi a sua orientadora que organizou? Quem foi? Foi o professor Douglas, que ele inclusive esteve como na minha banca de dissertação. O Douglas Castro lá, que vocês provavelmente E fruto do NEA-DPI, do Núcleo de Estudos em Direito e Política Internacional, e daí deve ter vários outros autores, e você é uma das autoras de capítulo desse livro do Douglas, que bacana. Então, você tem um livro com o Douglas, um livro com a Iris Russovsky, tem a e sua dissertação que foi orientada da Priscila. Nós tivemos na tua defesa também algum professor que não é professor da Ambra. Vamos ver aqui qual é o teu capítulo. Opa, ó, coloca aí, deixa eu ver. Ó, vou ver se eu consigo ler aqui, ainda não. Agora sim, internacionalização da Amazônia, uma visão institucionalista. Interessantíssimo. A Amazônia termina bem na beira do nosso estado do Maranhão, né? A Amazônia Legal. isso. Termina ou começa, né, lá? Termina ou começa, é verdade, depende do contexto. De onde você está indo? Minha cidade natal é São João dos Patos, mas ela não está na Amazônia Legal, não, mas está bem pertinho, né? A Amazônia Legal fica É, bem ali pertinho. Que bom, Márcia, parabéns pelos livros, pela autoria, parabéns pelo outro livro que deve sair em breve. Você já viu a capa, já aprovou a capa? já aprovei a capa, acredito que esteja pertinho de ser editado e impresso. Que bom, eu também vi a capa, achei muito bom e parabéns, muito feliz que você tenha passado essa jornada do mestrado conosco e parabéns também por ter feito o pedido na Universidade FUMEC e ter sido a primeira pessoa da Ambra a ter o processo de revalidação deferido pela Universidade FUMEC, que é uma universidade muito bem conceituada, especialmente no estado de Minas Gerais, mas no Brasil inteiro e tem muitas décadas de ensino. Obrigada, Alfredo. Eu que agradeço, né, pela experiência que eu tive com a Ambra. Eu estou me organizando para fazer o doutorado, né, quando abrir nova turma, Bom, porque eu acredito, eu gostei muito do método de ensino da Ambra, de verdade. É um método de ensino que lhe deixa à vontade e ao mesmo tempo lhe prende, né? Porque você precisa pesquisar, precisa estudar. Então, é um ensino remoto que termina sendo bem mais proveitoso do que um ensino presencial, onde os professores sabem nossos nomes, os professores têm um acompanhamento direto com a gente pode tirar dúvidas tanto com a secretaria quanto com os professores. uhum. E são turmas pequenas, portanto, são turmas que muitas vezes nas disciplinas a gente fazia estudos de caso e outros métodos de estudo, isso é muito enriquecedor para o conhecimento, além de ajudar a fixar e aprofundar. Que bom, eu acho que você comentou que algumas pessoas têm preconceito com o ensino remoto, via internet. A grande questão é que as pessoas não param para pensar que no presencial tem instituições boas e instituições ruins. Na internet também tem instituições boas e instituições ruins. Faz parte, é só você saber escolher uma instituição que atenda ali aos seus critérios. Você está procurando uma instituição que eu costumo dizer, fácil, rápida, barata, que só vai te dar o título, existe na internet. Você quer uma instituição que é uma instituição séria e que tem excelência, ela existe também, tanto presencial quanto na internet. Os dois modelos estão disponíveis presencialmente e via internet. Cabe a cada pessoa escolher e compreender o que busca. Acho que é mais ou menos por aí o caminho. É isso. E falando nisso, Alfredo, eu lembro que antes de eu ingressar na Ambra, eu fiz pesquisa em algumas instituições de ensino, né, superior, algumas brasileiras, inclusive, Sim. e lendo algumas coisas, alguns comentários, e também cheguei a abordar e a fazer algumas perguntas, tirar dúvidas com algumas dessas instituições, e eu optei mesmo por fazer na Ambra, Que porque ótimo. eu gostei muito, né, a abordagem, né, da entrevista que a gente fez. Uhum. Então, eu senti que poderia ser
melhor fazer pela Ambra o mestrado do que fazer um mestrado aqui no Brasil presencial, por incrível que pareça. Que bacana. Que bacana. E aí você saiu do mestrado, você tem a dissertação de mestrado, o pessoal pode ler sua dissertação, está disponível na internet, você tem esse outro novo livro que deve sair em breve, tem esses 2 livros, e tem outros produtos intelectuais que você construiu ao longo do mestrado. E eu fico aguardando você, Márcia, aqui no nosso doutorado em breve. Espero que você volte para casa e seja doutoranda conosco, tá bom? Tá bom, eu também aguardo isso em breve, né? Voltar a ser aluna da Ambra E e um próximo passo nos estudos. que ótimo. E eu estou te aguardando também para a gente vir aqui. Você vem aqui para Orlando na Ambra Conference e nós vamos almoçar por conta do adicional de qualificação. Tá bom. Um Ou então, abraço. quando você vier aqui no Brasil, pelo Maranhão. Não, eu vou também. Quando eu for para o Brasil, eu te aviso. Quando eu for visitar meus parentes no Maranhão, eu te aviso. A gente marca Tá também. bom, tá bom. Obrigado, Márcia. Um abraço. Obrigada, Alfredo. Tchau. Até logo. Até.